Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pão Sul. Nossos abençoados e amados que nos acompanham pela internet, aqueles que receberão a instrução dos céus pela palavra de Deus, aqueles que vão crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus, a igreja que se reúne nesta noite para também crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Nós vamos hoje para a parte 5 daquilo que o Senhor vem nos ensinando a respeito de emoções e sentimentos. Nós vamos para a parte 5 na questão de gerenciar bem as nossas emoções, os nossos sentimentos. Assim como aprendemos com os nossos pensamentos, agora nós aprendemos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Cabe a nós, amém? Cabe a nós. É nosso dever controlar, é nosso dever conduzir, é nosso dever dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que seja manifesto na nossa vida o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a mansidão, que é a longanimidade, a bondade, a benignidade e tudo aquilo que revela Cristo em nós. Amém? Então, emoções e sentimentos, como gerenciá-los? A parte 5. O Salmo 120, versículos 2 a 4, está escrito assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Então aqui o salmista, ele faz uma oração poderosa, uma oração forte. Ele diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Assim nós devemos também orar ao nosso Deus, para que Ele nos livre, para que Ele tire do nosso caminho, para que Ele tire da nossa vida lábios mentirosos, língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Para aqueles que vivem a mentira, para aqueles que propagam a mentira, para aqueles que mentem. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. O zimbro é uma madeira que queima lentamente. E o fogo, a brasa, é forte. Então é como se fosse um fogo ardente. Então, para aqueles que usam de língua enganadora, de lábios mentirosos, será dado a estes, será acrescentado a estes, setas agudas do valente, aquilo que espeta, aquilo que machuca, e brasas vivas de zimbro, aquilo que queima, queima e queima a alma, a consciência. Por isso nós temos que sempre pedir ao Senhor que purifique os nossos lábios, que purifique a nossa língua e que nos livre daqueles que não querem isto para a sua vida. Pedir ao Senhor para que Ele afaste de nós aqueles que não querem ter os lábios puros, verdadeiros, e a sua língua verdadeira. Porque nós estamos aqui para amar a verdade e viver a verdade. E por esta verdade, que é a palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento e gerenciar bem
os nossos sentimentos e as nossas emoções. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de bondade, Deus santo, Deus de toda a verdade, Deus maravilhoso, Deus justo, Deus santo, Deus reto, Deus que ama a justiça, porque é a própria justiça. Senhor, nós lhe rendemos graças nesta noite, Senhor. Nós nos prostramos, ó Deus, diante, Senhor, do Teu poder, da Tua majestade, Senhor, da Tua soberania, Senhor, porque Tu és Rei de reis e Senhor de senhores. Tu és digno, Senhor, de ser adorado, de ser reverenciado, de ser respeitado, Senhor. E nós estamos aqui lhe chamando de Senhor, Jesus. Não aqueles que lhe chamam de Senhor, Senhor, e não lhe obedecem. Mas nós estamos aqui, Senhor, lhe chamando de Senhor, e obedecendo, Senhor. E obedecendo, Senhor. Sendo perseguidos, sofrendo as perseguições por causa da Tua palavra, Senhor, por causa daquilo que o Teu Evangelho nos ensina, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que se passarmos por essas aflições, se suportarmos, ó Deus, firmes em Ti, seremos coroados de glória. Receberemos também, Senhor, a glória, assim como o Senhor recebeu. Porque como ovelha muda para o matadouro, o Senhor foi levado. E assim nós, Jesus, como ovelhas mudas, vamos todos os dias ao matadouro, Senhor, crendo que seremos também exaltados por Ti, pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito. Queremos, Deus, nesta noite crescer. Queremos nesta noite, Senhor, entender a Tua palavra, Jesus, e vivê-la dia após dia, Senhor, glorificando-a e exaltando o Teu santo nome através do nosso viver. Como crentes verdadeiros que temem a Ti, Senhor, queremos, Deus, levar esta palavra, Senhor, ao mundo, Senhor. Sabemos que o mundo nos odeia, Senhor, porque o mundo não o conheceu. Mas sabemos, ó Pai, que os Teus filhos estão aí também, esperando, Jesus, a manifestação dos Teus filhos. Esperando, Senhor, a manifestação do temor na vida dos Teus filhos, para que eles vejam, para que eles enxerguem que de fato o Senhor reina neste lugar, que de fato o Senhor guia as nossas vidas neste lugar. Por isso, Pai, eu lhe peço que as vidas, Senhor, que o Senhor mesmo trouxe a este aprisco, sejam transformadas pela Tua palavra, sejam mudadas, ó Deus, pela Tua verdade, Jesus. Que haja de fato, Senhor, a novidade de vida em cada ovelha preciosa Tua neste aprisco. Que haja, Senhor, a sinceridade e a verdade no coração de cada uma delas, e que elas vivam esta vida abundante que na cruz do Calvário o Senhor consumou, o Senhor outorgou a favor de cada um dos Teus filhos, a cada uma de suas ovelhas, para Teu louvor e para a Tua glória. Usa a minha vida, faz de mim o Teu querer, que eu desapareça, Senhor, e Tu cresças, ó Deus, pela minha vida, pela minha boca, pela minha voz, e que esta voz, Senhor, seja nítida, seja clara aos ouvidos dos Teus filhos, trazendo libertação, trazendo crescimento, trazendo saúde, trazendo vida e trazendo paz, para o louvor e glória do Teu santo nome. E toda a igreja diga amém. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, amada pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos por Jesus, lavados no sangue do Cordeiro, nação santa e intocável, famílias benditas de Deus nesta terra, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. O Senhor está nos ensinando sobre relacionamentos interpessoais, amém? Por quê, pastor? Porque todos nós estamos sujeitos a conviver com todo tipo de pessoa,
com toda espécie de pessoas, com todo tipo de situações criadas por pessoas, pessoas que geram em nós sentimentos desagradáveis, pessoas que criam, que fazem aparecer em nós sentimentos indesejáveis, e o Senhor quer nos ensinar a respeito disso. Porque nós não podemos nos abater, nós não podemos nos influenciar por estes sentimentos criados por outros, gerados por outros. Amém? Nós temos que ter sim a sabedoria para resolver todo tipo de situação, porém, não nos abater com aquilo que vem de outros para a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, é comum nós nos frustrarmos com pessoas. Sim ou não? É comum nós nos decepcionarmos com pessoas. Amém? Nós olhamos para a pessoa e falamos, não, aquela ali não, aquela ali não, aquela ali não, aquela ali. Quando nos deparamos, aquela ali também. Nos decepciona, nos frustra, nos trai. Então, elas fazem brotar em nós sentimentos indesejáveis. E o Senhor não quer que soframos por isso. Porque o Senhor nos ama incondicionalmente e o amor de Deus tem que ser maior que tudo na nossa vida. Amém? E isso nós vamos falar no domingo, a respeito do amor de Deus na nossa vida. O Senhor quer que eu e você viva este amor. Então, situações em que pessoas estão envolvidas e às vezes sentimos raiva, às vezes sentimos ira, às vezes sentimos tristeza, às vezes sentimos a decepção, a frustração. É normal. Amém? É normal. Então, há as pessoas que recebem este sentimento e por não saber lidar com isso, elas armazenam isso. Elas guardam isso. E isso é mal. Isso é muito mal. Então, é uma situação que também o Senhor quer nos ensinar. Por quê? Existem pessoas que passaram por situações com outras pessoas em que receberam um sentimento no coração de ódio. E esta pessoa carrega este ódio no coração todos os dias por aquela pessoa. E não libera perdão. Amém? E essa pessoa vai ter implicações, ouça bem, na sua saúde mental, na sua saúde emocional e na sua saúde física. Porque a não liberação de perdão, o não gerenciamento das emoções, causa danos à nossa vida. Então, muitas pessoas perdem muitas coisas e vão à ruína porque não gerenciam os seus sentimentos, não controlam as suas emoções. Então, nós vimos, e vamos repassar aqui rapidamente para darmos continuidade. Número 1, você precisa identificar esse sentimento indesejável. Examiná-lo bem, saber o que ele significa na sua vida, para saber lidar com ele. Então, nós vimos aqui vários exemplos de sentimentos. Amém? O ciúme, o orgulho, a soberba. Ou seja, se eu tenho algum sentimento que me causa alguma coisa, que me causa algum incômodo, algum desconforto, eu preciso identificar esse sentimento e lidar com ele, irmão. Eu não posso fugir dele, eu não posso correr dele. Quem está entendendo? Porque tem pessoas que são tão orgulhosas e tão soberbas, que elas às vezes até sabem do problema, sabem daquele sentimento indesejável, mas não assumem. Amém? São aquelas pessoas que dizem, não, eu sou assim mesmo e é assim mesmo que as pessoas têm que me aceitar. Está errado, isso é pecado. Diante de Deus é pecado. Então nós fomos chamados por Jesus para sermos novas criaturas, e você diga amém. Então nós temos que ser o quê? Corajosos e maduros. Espiritualmente, para dizer, Senhor, o meu problema é este. Ok? Então seja o ciúme, seja a inveja, seja o rancor, o ódio, o orgulho, a soberba, a inferioridade, a rejeição, enfim, todo sentimento contrário a Deus precisa ser controlado.
porque senão vai trazer ruína para a vida da pessoa. Ok? Número 2. Temos que aprender a canalizar os sentimentos e usar o que vivenciamos para ajudar os outros. Então, na sua vida, nada é por acaso. Nada que acontece é simplesmente para acontecer, mas sim para que você, no futuro, ajude outras pessoas. Então, você vai passar por situações que depois que você passar, você vai ver outras pessoas passando. E você já vai ter a experiência vivida e ajudar aquela pessoa. Amém? Você vai dizer, olha, é assim, Deus fez assim na minha vida. Você vai consolar, você vai confortar outras pessoas por aquilo que você já passou. Crê nisso? Amém? Então, às vezes tem a pessoa que diz assim, que ódio que eu tenho da minha sogra. Um exemplo, tá? Isso é sentimento mal gerenciado. Isso é emoção mal gerenciada. Então a pessoa vem para você e fala, eu tenho um ódio da minha sogra. Você, como cristão, faz o quê? Você vai falar, não, porque sogra é tudo assim mesmo. É assim? É assim que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai instruir biblicamente aquela pessoa. Amém? Porque o mundo diz isso. Não, sogra é tudo igual. Sim ou não? Então, nós aprendemos que nós não fazemos parte do mundo. Diga amém. Então não é porque o mundo faz que eu vou ter que fazer também, que eu vou fazer também. Então, mesma coisa você. Não é porque o mundo faz que você tem que fazer. Tá? Então, lembre-se sempre que as experiências da tua vida sempre é com um propósito. Primeiro um propósito para o teu viver e depois para outros. Diga amém. Glória a Deus. Então você sabe que existem pessoas e existem pessoas. O que é isso, pastor? Existem pessoas que tiram outras do sério, irmão. Sabe, parece que a pessoa, ela faz questão de tirar você do sério. Parece que ela planeja, ela calcula, ela maquina como que ela vai tirar você do sério. Então, com essas, principalmente com essas, tenha mais cuidado com as suas emoções. Ok? Principalmente com essas. Porque como seres espirituais, nós devemos manifestar o fruto do Espírito Santo. É o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade. Amém? Glória a Deus por isso. Número 3. Faça das palavras de Deus as suas palavras. Aprenda a meditar na Bíblia Sagrada. Quem conhece a Bíblia de Deus, amados, não fica confundido. Quem conhece a palavra de Deus vai agir e vai ser respaldado por Deus, porque sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Ok? Amém? Por mais que na carne ele tenha defeitos. Ouça bem isso. Por mais que esta pessoa, às vezes, na carne tenha defeitos. Amados, eu tenho um monte de defeito na carne. Eu sou chato. Você pensa que eu não sei que eu sou chato? Sou chato, sim. Porque eu gosto da coisa certa. Sou ou não sou chato, meu amor? Minha amada esposa e pastora. Sou ou não sou chato? E por que eu sou chato? Porque eu gosto da coisa certa. Não foge da coisa certa comigo, não, que você vai ter problema comigo. Porque eu sou chato. Isso é um defeito meu da carne. Amém? Só que Deus me respalda. Por quê? Porque eu vou lá na palavra e trago da palavra aquilo para a situação. Falo, ó, é assim. Pronto. Amados, Deus ele escolhe quem ele quer. Eu não pedi para ser escolhido. Você pensa que Moisés pediu para ser escolhido? Você pensa que Davi pediu para ser escolhido? Você pediu para ser escolhido? Pediu? Deus escolhe eu. Não, ele escolhe quem ele quer. Graças a Deus. Oi, meu amor. Graças a Deus ele me escolheu. Amém. Você pode dizer isso? Graças a Deus ele me escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
É para crescermos? Sim. Mas o que importa é viver a palavra. Amém? Então faça das palavras de Deus as suas palavras. Aprenda a meditar na Bíblia Sagrada. Tem crente que não sabe viver a graça porque não medita na palavra. Tem crente que não sabe viver aquilo que é para ser vivido no século 21 porque não conhece a palavra. Por quê? Só ouve a palavra quando vem para a igreja. Não tenho tempo em casa para ler a Bíblia, não tenho tempo em casa para meditar na palavra, não tenho tempo em casa para orar. Amém? Então, fica difícil até você conversar com uma pessoa dessa. Por quê? Porque você está falando uma língua e ela está falando outra. Você está falando a língua espiritual, você está falando a língua que é a palavra, e ela está falando a língua dos seus pensamentos. Ela está falando a língua dos seus raciocínios, de alguma coisa que ela se lembra da palavra, e ela tenta jogar para o pensamento dela, para aquele raciocínio dela, para justificar alguma coisa. Então o Salmo 119:11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aquele que não guarda no coração as palavras de Deus, peca contra Deus. Amém? A igreja está compreendendo? Então, sentadinho dentro da igreja, meu irmão, é muito fácil ficar com a cara de santo. Desculpa a expressão, mas essa é a pura verdade. Aqui, sentadinho, todo mundo ouvindo a palavra, é fácil ficar com cara de santo. O difícil é no dia a dia mostrar se realmente vive a palavra ou não. Então é quando eu sou confrontado, é quando vem a adversidade, é quando pisam no meu calo, é quando apontam alguma coisa para mim e dizem: olha, isso você está errado. É aí que você vai manifestar quem você é. Sabia? Porque vir para a igreja, sentar com carinha de santo, ouvir e ir embora, é fácil. Agora, a situação aperta para o meu lado. E agora? Quem que vai sair daqui de dentro? Cristo ou a minha carne? É a luta. Estão entendendo? É a luta. Então, os meus sentimentos, as minhas emoções têm que ser o quê? Levados todos, lá, primeiro os pensamentos, né? Levados todos cativos à obediência de Cristo, para que os meus sentimentos sejam todos dominados. Se eu não levar os meus pensamentos todos à obediência de Cristo, pronto, minhas emoções estão soltas, meus sentimentos estão soltos. Aí eu vou colocar as garrinhas de fora, irmão. Está entendendo, igreja? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Então nós temos um testemunho a dar. Ok? Falar firme na palavra, amados, não tem nada a ver com colocar a garrinha de fora. Amém? Aquilo que eu disse, eu sou chato. Eu sou sistemático, eu sou cri-cri com a palavra. Eu não abro mão da palavra. Então, nisso eu sou chato. Salmo 119, versículo 14 diz: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Então, eu me alegro, amados, com um testemunho de um crente que está ali firmado na graça de Deus, do que qualquer riqueza, do que qualquer, vou dizer com sinceridade, qualquer outro testemunho aqui de compra de coisa material. E eu me alegro muito mais de ver um crente dando bom testemunho da graça de Deus, vivendo a palavra, mostrando que de fato é fiel à palavra, é fiel à graça, é fiel a Jesus, é fiel à liderança, é fiel a pastor. Sim, porque essa obra é de Jesus, não é do homem. Então eu fico muito mais feliz com um testemunho desse do que um testemunho de riqueza. Hebreus 11, 27 diz assim, e eu vou dizer para você, e é tudo pelo gerenciamento das emoções. Amém? Tudo começa nos nossos pensamentos, passa pelos sentimentos, para que eu possa dar um bom testemunho. Se eu não gerenciar os pensamentos, se eu não gerenciar os sentimentos, eu não vou dar bom testemunho de crente.
Ok? Pela fé, ele abandonou o Egito. Quem é esse? Moisés. Não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então, Deus chamou aquele que ele escolheu. Amém? Ponto final. Não se discute com Deus. Deus mandou Moisés ir falar com quem? Com o rei. Se Moisés não tivesse as emoções e os sentimentos bem gerenciados, amado, você acha que ele ia falar do jeito que ele falou com o rei todas as vezes que ele foi falar com o rei? Você conhece a história? Você sabe quantas vezes Deus mandou Moisés ir falar com o faraó? E como que ele se chegou diante de faraó para conversar com ele? Então, olha, pela fé ele abandonou o Egito. Ok? Não ficando amedrontado com a cólera do rei. Então, assim, primeiro, já para sair do Egito, ele já não ficou com medo do rei. E depois, quando Deus mandou ele voltar lá para falar com o rei, ele continuou firme. Você tem noção? Imagina, tenta imaginar uma situação dessa. Hoje, nos dias de hoje. Uma situação que te pressiona, uma situação que vem contra você. E Deus fala assim, ó, fica. Fica e faz o que eu mando. Não faz o que você quer, faz o que eu mando. Então, pela fé, ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então era como se ele estivesse vendo Deus falar com ele. A igreja está entendendo, irmãos? Então tem situação que às vezes eu sei que você quer sair correndo. Tem situação que às vezes você quer, sabe? Não, deixa aí, depois... Não, meu irmão, não foge. Toda situação tem que ser confrontada, tem que ser acertada, para que os nossos sentimentos sejam confrontados, para que os nossos sentimentos sejam acertados. E quanto mais eu adio, quanto mais eu fujo da situação, mais tarde vai se manifestar as bênçãos de Deus na minha vida. Amém? Então, seja quem for, lembre-se sempre daquilo que Moisés teve diante do Senhor. Ele teve domínio próprio, ele teve mansidão, ele teve a confiança e ele fez aquilo que Deus já havia determinado para a vida dele. Então não se deixe envolver nas atitudes carnais de quem quer que seja. Porque tem pessoas que, sabe, tentam nos levar para as suas atitudes. Tem pessoas que tentam nos seduzir, não é, pastora? Com as suas atitudes carnais. Nós já passamos por várias dessas. Lembra? Nós já chegamos a orar a Deus, pedindo para Deus nos revelar por coisas de pessoas dentro da obra de Deus. Pessoas que vieram até nós, falaram tal coisa, e nós ficamos, e agora? E agora? Será? Vamos orar, vamos buscar a Deus. E Deus revelar que era a carne da pessoa se perfazendo, se escondendo atrás da palavra, querendo nos confundir. Então isso é muito sério, irmão. Se você não ficar firme na palavra, se você não ficar firme em Jesus, você pode ser confundido com a atitude carnal daquele que está do teu lado. Está entendendo, irmão? Amém? Então não se deixe envolver com atitudes de carnais. Continue olhando para Jesus. Não caia na armadilha do inimigo. Porque o que mais o inimigo faz para a nossa vida é a armadilha. E por onde que ele começa? Pelos pensamentos, para chegar nos sentimentos. Dardos, ó. Ele não pode tocar em você. Ele não pode possuir você. Ele não pode interferir na tua salvação. Então, aquele que é nascido de Deus
Deus lhe guarda e o maligno não lhe toca. Mas ele está ao derredor procurando. Procurando quem? Aquele que ele possa tragar. Então, com dardos, ele busca. Com dardos ele busca. Se ele lançar um dardo, ele vê que o dardo entrou, onde que o dardo entra? Na mente. Ok? Então, não se deixe enganar e cuidado com as armadilhas do diabo. Ele vai vir, amados, energizando outros. Ele vai vir armar para você pela vida de outros. Tá? Ouça bem isso. E ó, vem aqui, viu? Cuidado para não entrar aqui e para não mexer com os teus sentimentos. Vamos ler aqui no telão, pastora? Nós precisamos dia a dia estar com os nossos pensamentos, sentimentos e lábios conectados com o Senhor. Temos que fazer com que nossas vidas sejam testemunho da sua glória e nossas palavras alento para os que sofrem. Devemos colocar diante de Deus tudo o que nos causa mal-estar e deixá-lo agir. Ou seja, confiamos tudo em Deus, mas nós vamos colocar diante de Deus e vamos deixá-lo agir. Número 4. Amém? A igreja está recebendo? Quem está aprendendo? Quais foram os primeiros sentimentos negativos que o homem conheceu? Vamos agora fazer uma viagem. Antes do pecado, todos os sentimentos no homem eram bons, eram positivos. Antes do pecado, o homem não conhecia os sentimentos negativos que eu e você conhecemos hoje. Ok? Então, depois do pecado, o homem conheceu estes sentimentos. Então, nós percebemos pelas Sagradas Escrituras que o primeiro sentimento negativo que Adão e Eva tiveram foi basicamente o medo. Então, o medo é um sentimento negativo e destrutivo. E o medo vem do original grego, significa phobos, que significa fobia, sentimento que leva a erros, sentimento que atrapalha, pânico intenso, sentimento paralisante. Então Deus projetou a vida de um casal, irmão, para ser um relacionamento perfeito e feliz. Ok? Então você conhece a história. Que entrou no relacionamento de Adão e Eva, quem? O diabo. Através de uma serpente, mentiu, dizendo que Deus não se importaria se eles comessem do fruto, o qual Deus dissera que não deviam comer, e que eles seriam iguais a Deus. Eles caíram na tentação e desobedeceram a Deus. Ok? Então Deus criou o casamento para ser uma relação perfeita e feliz. Diga, perfeita e feliz. Não para ser uma relação para divórcio. Não para ser uma relação para violência verbal. Não para ser um relacionamento para violência física. Um relacionamento para agressões. Um relacionamento para maus tratos. Um relacionamento para ciúmes, para brigas, para discórdias. Deus não criou o casamento para isso. Deus criou o casamento para ser algo feliz e perfeito. Ok? Só que quando o medo entra em um relacionamento, irmão, o que ele gera? Primeira coisa, distanciamento. Ele distancia a pessoa. Seja qual for o relacionamento. O medo entrou, a pessoa já, dá um passo atrás. Por quê? Ela tem medo. Ela vai gerar, depois desse distanciamento, vai gerar o que? A vergonha. Depois da vergonha vai gerar o que? A desaprovação, que gera o sofrimento. Então a pessoa que sente medo de enfrentar as consequências, enfrentar aquilo que ela plantou, ela vai primeiro se distanciar, e aí depois ficar envergonhada, se sentir desaprovada,
e viver uma vida de sofrimento. E Deus não quer e não tem isso para nós. Amém? Número 5. Na Bíblia vemos como o inimigo criou o primeiro conflito de relacionamento, gerando separação e morte espiritual. Adão e Eva, por culpa, tiveram medo e vergonha de Deus. Então em Gênesis, vamos ler 3, versículos 6 e 7, diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, nós sabemos bem a história, né? Que começou lá pela serpente, tentando a mulher foi lá, fez a coisa errada, veio, tentou o marido, e o marido caiu também na conversa da mulher, e ele comeu. Número 7, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o sentimento mais terrível para a alma, irmão, é quando ela é condenada pela própria consciência. Esse é o sentimento mais terrível para um filho de Deus. Porque a Bíblia diz que enquanto a consciência não for pura e limpa, nós não podemos servir ao Deus vivo. Então a consciência, ela tem que ser pura e limpa de toda condenação. Por isso eu não posso ter o medo, para que não haja culpa, para que não haja vergonha. Em Gênesis 3, versículos 8 a 12, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Olha, Adão não sabia que ele estava nu. Olha que coisa. Ele não tinha este conhecimento. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, isso aqui é interessante, porque é justificativa do erro acusando o outro. A pessoa, quando ela é confrontada pelo seu erro, ela nunca assume. Ela vai querer colocar a culpa sempre em outro, vai acusar, vai achar alguém para acusar. Porque Deus falou para Adão, falou: viu, você comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? É a mulher que me deste. Então, colocou a culpa na mulher e em Deus. Não foi só na mulher. Porque a mulher que me deste, ou seja, o Senhor me deu essa mulher aqui, ó. Está entendendo, igreja? Amém? Bate palma para Jesus, igreja. Aleluia. Amém. Então, diz mais em Gênesis 3, versículos 13 a 15, olha. Disse o Senhor Deus à mulher. Então assim, a mulher que tu me deste, deu do fruto e eu comi. Então, aí o Senhor então vai para a mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Outra justificativa. Vocês estão percebendo que quando a pessoa não tem mais o controle dos pensamentos e das emoções, ela não assume? Ela não assume, ela não consegue assumir o erro, ela não consegue assumir que está errado. Por quê? Porque é mais fácil colocar a culpa no outro.
Então quando Deus vai para Adão, Adão fala, a mulher que tu me deste. Então coloca a culpa na mulher e em Deus. Aí Deus vai para a mulher e a mulher fala assim, a serpente me enganou. Coloca a culpa no diabo. Então o Senhor Deus disse à serpente. Então aí Deus vai lá falar com a serpente. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui começa todo tipo de problema em relacionamento. Que às vezes as pessoas falam, eu não me dou, por que não me dou? Porque foi algo estabelecido lá no Éden. Estão entendendo? E só a palavra da graça de Deus acerta. Só a palavra da graça de Deus estabiliza um relacionamento. Só a palavra da graça de Deus regula um relacionamento. Só a palavra da graça de Deus nos dá poder para controlarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Glória a Deus por isso. Aleluia! Por isso nós temos que crescer na graça e no conhecimento, irmão. Número 6. A culpa, a vergonha e o medo arruinam relacionamentos. Então Adão e Eva tentaram se esconder, sim ou não? Quiseram assumir o erro? Quiseram? É sempre assim, a pessoa erra, ela foge. Não põe a cara para assumir. Não põe a cara para assumir. É sempre assim. Pode reparar, a pessoa erra lá, você não vê a pessoa mais. Não é assim, pastora? A pessoa erra, ela some. Some, não tem coragem de assumir, não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de reconhecer. Então a tendência de quem peca é justificar o erro acusando outros. A vergonha e a culpa não assumida faz com que essas pessoas fujam da comunhão. Então, é muito importante eu e você sabermos disso. Errei. O que eu tenho que fazer? Reconhece que errou. Assume que errou. Não queira ficar com o nariz empinado, achando que está certo. Não faça isso, irmão. Amém? Reconheça. Por quê? Quando há arrependimento, há o conserto. Quando não há o arrependimento, há fuga. A pessoa foge. Então é mais fácil, por exemplo, uma pessoa sair da igreja quando ela erra, do que ela ficar e assumir que errou. Ouça isso. É muito mais fácil, principalmente quando você pega no calo, quando você aperta alguém. É mais fácil falar, tá, então, implicando comigo? Tá, eu tô, né? E aí ainda sai, né? Fazendo o quê, pastora? Descendo o pau. No pastor, na pastora, nos irmãos, nos diáconos. Por quê? Ela está certa e a igreja está errada. Então, o melhor a se fazer quando se erra é assumir. É a melhor coisa, amados. Nós estamos aqui numa igreja onde nós temos o poder para isso. Deus nos dá o poder para correção. E não para encobrirmos os defeitos e ficarmos fugindo. E 1 João 3,20 diz: pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então quem é maior? Deus ou o acusador? Deus. Mas eu tenho que reconhecer o erro. Amém? Quando alguém erra, o coração acusa, irmão. O
coração acusa, o coração já fala, olha, você está errado. Mas o problema é que é difícil a pessoa admitir sem uma justificativa. É muito difícil a pessoa falar, eu errei. É muito difícil. É muito difícil. Por quê? A soberba não deixa, o orgulho não deixa, e isso são sentimentos que precisam ser tratados. São sentimentos que precisam ser, pela palavra, conduzidos. Amém? Então Deus sabe quando um filho está se sentindo acusado pela própria consciência. E Deus é maior, então Deus não quer que esse filho fuja. Deus não quer ver nenhum filho dele fugindo. Amém? Então nós não podemos ser salvos, como já somos em Cristo, com o nosso coração cheio de culpa, de acusação, de vergonha. Não tem como eu viver uma vida, sabe, abundante em Cristo, com o meu coração cheio de culpa, irmão, de vergonha, de acusação, às vezes querendo até me distanciar. Quem tem no coração um sentimento negativo nunca vai ter uma boa relação com ninguém. Em lugar nenhum, pode ir para onde quiser, com quem quiser, não vai conseguir ter uma boa relação. E a questão não é sobre ímpios, é sobre crentes. É sobre crentes. Então, nesse momento aqui da pregação, eu até fiz questão aqui de anotar que a amada bispa Solange, nossa bispa, ela relata pessoas que, por exemplo, estão dentro da igreja e querem fazer alguma coisa na igreja. Então, pessoas que já há tempo estão lá, sabe, envolvidas com o ministério, e aí eles é colocada na recepção. É colocado lá junto com o pessoal da recepção. Dali uns dias já não está mais na recepção e está reclamando que lá na recepção não dá para ficar. Aí conduzem a pessoa, né? Manejam ela para a livraria, por exemplo. Fica alguns dias na livraria, dali a pouco já não está mais na livraria, reclamando que não dá para ficar com o pessoal da livraria. Não dá? Tá, põe na cozinha. Leva a pessoa para a cozinha para ela ajudar na cozinha. Fica lá uns dias ajudando na cozinha. Não dá certo também. Vai para a sala de aula cuidar das crianças, dar aula para as crianças. Não se entende com as outras, com a professora, com os outros professores. O que é isso? Pessoa com sentimento negativo no coração. Ninguém está bom. Nada está bom. Não se acerta. Sempre tem alguma coisa. Então o medo de se expor impede um bom relacionamento. Há casais, irmãos, que estão aí há não sei quantos anos. Não sei, 10, 15, 20, eu não sei. E um não conhece o outro, acredita? Acredita nessa verdade? Que casais, de anos, marido e mulher, um não conhece o outro? Gênesis 3:10 diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo faz alguém se esconder. Então, num relacionamento, às vezes a pessoa tem medo de se abrir. A pessoa às vezes tem medo de se mostrar quem ela é de fato. E aí o cônjuge, amado, fica sem conhecer o seu companheiro, o seu parceiro ali, até morrer. Morre sem ter conhecido. Vocês estão entendendo? Amém? Então, há pessoas que têm tanto medo de alguma verdade sobre a sua própria vida, sabe? Há pessoas que têm medo de alguma coisa ser descoberta, sabe? De alguma coisa vir à tona. E essa pessoa, ela acaba criando um mecanismo fantasioso. Ela cria um mecanismo de defesa para ela mesma, para que a verdade não venha à tona. Então, ela acaba não sendo ela mesma, ela acaba não sendo ela própria, ela não é verdadeira. Ela é uma maquiagem
de algo da sua vida. Então você às vezes está convivendo com a pessoa, você está falando com a pessoa, você está tendo um convívio com a pessoa e a pessoa não é aquilo que ela se mostra para você. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a pessoa ela se fecha, ela tem medo de se mostrar de fato como ela é. Então às vezes o diabo ajuda nessa construção deste mecanismo fantasioso. E chega a ponto, às vezes, de você conviver com essa pessoa e ela ser só uma casca. Todo o tempo, uma casca, uma fantasia que foi criada. Vocês estão entendendo, igreja? Essa pessoa, ela não é honesta com Deus. Ela não é honesta consigo mesma, ela não é honesta com ninguém. Com quem ela se relaciona, ela não consegue ser honesta. Então há pessoas que, sabe, eu sempre digo aqui, aquilo que você faz ou vai fazer que você não pode contar para outros, não faça. Eu sempre digo isso, meu amado, e sempre vou dizer, aquilo que você vai fazer ou quer fazer, e você não pode contar a outro, não faça. Porque isso não tem a aprovação do Senhor. Isso não tem a aprovação de Deus. Então seja honesto primeiro com você. Amém? Porque não tem como eu ser honesto com Deus sem ser primeiro comigo. Ok? Não, eu sou honesto com Deus, mas vivo escondendo e vivo mentindo. Então não sou honesto com Deus. E muito menos comigo. Então seja honesto com você, seja honesto com Deus e com quem está à sua volta. Não tenha medo. Estão entendendo? Não tenha medo. As pessoas escondem as coisas, as pessoas não falam, as pessoas não se abrem. Então há pessoas que vivem o medo. E esse medo de alguém descobrir, às vezes alguma coisa está acontecendo na vida dela. Ai, se ficarem sabendo o que está acontecendo comigo. Alguma coisa que aconteceu no passado. Algo do presente. Algo que às vezes a pessoa faz escondido. Não pode contar. E isso faz com que essas pessoas vivam o quê? Outro personagem. Porque você olha para a pessoa e fala, puxa, mas você é quem? Quem você é? Estão entendendo? Então Deus não tolera esse tipo de coisa, irmão. Deus não tolera. Porque isso é mentira. É um fingimento. É se perfazer. 1 Coríntios 4, 3-5 diz assim: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Olha, amados, isso aqui é poder na vida de quem sabe o Deus que está servindo e como está servindo. Olha o que o apóstolo Paulo disse: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Ou seja, ninguém tem o poder de me julgar, só Deus. Olha que tremendo que é isso. Querem tentar julgar? Pode tentar, mas vocês não têm o poder para isso. Só Deus pode me julgar. Porque de nada me argui a consciência, ou seja, a consciência dele não acusava ele em nada. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia, nós lemos aqui, que se o coração nos acusa, opa, é a nossa consciência, é o Espírito Santo nos incomodando. Agora, se a minha consciência não me acusa, se o meu coração não me acusa, eu estou em paz, amado. E quem pode me julgar? Só Jesus. Só Deus. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Então, ou seja, ele reconhece tudo isso, mas ele fala, olha, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz, aleluia, aleluia. O Senhor trará a plena luz, irmão. Máscaras caem, maquiagens são tiradas, porque Deus traz a luz.
coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amados, pode aplaudir essa palavra, porque olha, portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Tudo que está escondido, tudo que está com maquiagem, tudo que é máscara, tudo que é casca, tudo que se perfaz, tudo que tem vida dupla, tudo que faz e tem que esconder, isso será trazido à luz. Tudo será trazido à luz. Não vai ficar mais em oculto. Não ficará em trevas. E será trazido à luz para quê? Para conserto. Na nossa vida é para conserto. Porque nós temos que ter pensamentos bem gerenciados e emoções bem gerenciados. Como é que eu vou gerenciar bem se eu ainda escondo coisas? Se eu não confronto aquilo, se eu não encaro aquilo, se eu não tenho coragem de falar, vem cá o sentimento, é agora eu e você. E Deus aqui para me dar força. Tem que ter isso. Estão entendendo, igreja? Amém? A igreja está entendendo o que Deus está dizendo? Ok? Glória a Deus. Então, dentro de igrejas evangélicas, tem muito mascarado, irmão. É verdade. Eu não me sinto constrangido de dizer isso. Porque é uma verdade. É a palavra quem revela isso. Em cima de altares. Está cheio de pastor. Sabe que a vida dele tem que se preservar. Ninguém pode saber de nada da vida dele. Tem pastor, sabe? Não, não, ele é só pastor. Mas e a vida dele? Ah, eu não sei. Está assim, ó. Sabia disso? Sabia? Você conhece ele só em cima do altar. A vida dele você não conhece. Mas Deus diz que trará à luz as coisas ocultas das trevas. Manifestará os desígnios do coração de todos. Então a gente pode tentar esconder, amado, o que quiser, de quem quiser. Mas de Deus, não tem como. Amém? Não tem como. E Deus traz à luz. Gênesis 3, a parte A do versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. A pessoa que tem vergonha, ela se esconde em mentira. E com medo que descubram a verdade, ela faz essa mentira uma outra mentira. Porque uma mentira tem que gerar outra para poder encobrir a verdade. Estão entendendo? Tem que ser várias mentiras para tentar cobrir a verdade. Então a vida dela passa a ser uma mentira. E essa pessoa vai viver uma vida de ruína. A vida dela vai ser pura ruína. Vocês estão entendendo, amado? A profundidade desse conhecimento, a dimensão desse conhecimento. Por quê? Uma pessoa que vive de mentiras, a vida dela é uma ruína. Em Gênesis, a parte B do versículo 7, diz: cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Como crentes em Jesus, igreja, nós não podemos fingir. Ok? Não podemos ser falsos com ninguém. Ok? Então, o que precisa ser tratado pela palavra do Senhor tem que ser tratado e não criar mecanismos, artifícios que encobertem estas falhas, estes erros ou pecados. Nós somos humanos, ok? Erramos, ok? Amém ou não amém? Nós falhamos, nós fracassamos, nós ferimos outras pessoas, nós nos ferimos. E mediante a tal fato nós precisamos o quê? Assumir isso. Mas não nos defender acusando outros, justificando os nossos erros. Nós temos que assumir. Amém? Gênesis 3:8 diz: quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus,
o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. O homem e a mulher estavam com um problema causado pela desobediência. O casal, os dois bonitinhos, com baita de um problemão. Amém? Causados por quê? Pela desobediência. E aí fizeram o quê? Se esconderam. Então, o pecado trouxe a culpa. A culpa trouxe a vergonha. A vergonha trouxe o medo. E o medo trouxe o distanciamento de Deus. E aí as pessoas vão por este mesmo caminho e não se dão conta. Então, quando uma pessoa peca, ela tenta se esconder na onde? No mundo. Eu errei mesmo. Agora eu vou fazer tudo errado. Já errei. Já me acusaram. Ao invés dela se arrepender, irmão, dela se acertar com Deus, ela vai se agregar com outros que já estão fugindo há mais tempo. Entendeu, pastor? Ela vai se ajuntar com aqueles que já estão fugindo, que criam os seus mecanismos, que acusam os outros pelos seus erros e pelos seus pecados. Você pensa que uma pessoa que foge, ela foge quietinha? Não, ela não foge quietinha. O alvo, isso falando da igreja, né? O alvo é o pastor. Ele foi o culpado. Ele foi o culpado. Ele foi o errado da história. Número 7. Isso aí, amados, são pessoas que não têm os sentimentos e as emoções gerenciadas, bem gerenciadas. Amém? Então, nós estamos aqui para entender tudo isso e aprender com Deus. Muitas vezes o medo da desaprovação faz com que a pessoa fique na defensiva e se torne mais agressiva. Então a pessoa, quando é confrontada do seu erro, vai sempre achar alguém para colocar a culpa. Não é? Adão, quando foi confrontado, a primeira coisa que ele fez foi acusar Eva, né? E Deus. Então as pessoas na obra de Deus, quando são confrontadas, se elas não são humildes para reconhecer e aceitar o erro, a primeira coisa que elas fazem é acusar. É acusar. Amados, é impressionante. É impressionante como as pessoas têm a facilidade para acusar. Sim ou não, pastora? É fácil. É só você dar uma espremidinha, pronto, já sai alguma coisa. Em Gênesis 3, 12, versículos 12 e 13 diz: então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, estava lá, né? Adão acusando Eva, Deus, Eva culpando a serpente. Então quem peca, amado, não pode viver na defensiva. Ouça isso e guarde isso nos teus pensamentos e no teu coração. Deus não é acusador. Acusador é o diabo. Ok? Quem acusa alguém é o diabo. Nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento. Não acusar. Então quem acusa é o dedo do maligno, é a pata suja do diabo. Porque Deus é amor. Amém? E é esse amor que tem que nos fazer crescer. É esse amor que tem que nos trazer maturidade. Mas nós somos uma igreja que as pessoas dizem, pastor, que nós não amamos. Sabia disso? As pessoas dizem, principalmente as que saíram daqui, né, ministra Sara? As pessoas dizem que nós não amamos. Porque elas querem aquele amor de mãozinha na cabeça, sabe? Que passa a mão na cabeça em tudo. Essas pessoas querem esse amor. É um amor sentimento carnal, que não cabe aqui dentro e jamais vai entrar aqui esse tipo de amor. Aqui é o amor ágape, é o amor de Jesus, sabe? É o amor de Deus. Porque Deus corrige quem Ele ama. Então essa igreja é uma igreja que corrige. É uma igreja que disciplina, é uma igreja que mostra a verdade. E não só
passa a mão na cabeça. Amém? Então, eu louvo a Deus que nós estamos aqui para entender e aprender a respeito disso. Gênesis 3, versículos 16 e 17 diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ai! Tem uma novidade aqui para aqueles que não sabem. Principalmente as mulheres, as feministas que vão agora se revirar dentro do caixão. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Quem fala isso é Deus, não sou eu. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governar. Ninguém vai terminar a palavra. Quem governa a igreja? Quem governa? Quem governa? É o marido. Desde a criação. Quem governa é o marido. E as mulheres digam amém. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Amado, Adão não tinha que trabalhar não. Sabia? Teve que começar a trabalhar porque pecou, porque desobedeceu. Adão não tinha que se preocupar em pagar INSS não, amado. Sabia, ministro? Ele não tinha que preocupar com o quê? Fazer aí previdência privada, né, para o futuro, para ver como é que vai ser aí na velhice. Não tinha essa preocupação. Então, veio a consequência do erro. Então a gente tem que ter essa noção, não é? Eu tenho que estar preparado para colher aquilo que eu planto. E se eu não tiver os meus sentimentos bem gerenciados, eu vou plantar qualquer coisa. E aquilo que eu plantar, essa qualquer coisa, eu vou ter que colher. A igreja está compreendendo? Deus não quer que você plante qualquer coisa. Deus quer que você plante a palavra e na palavra. Porque aí você vai ter bons frutos. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem ama não teme. Quem ama de verdade não tem medo. Não tem medo de se expor, não tem medo de confrontar, não tem medo de ser confrontado. Amém? Agora, aquele que não é aperfeiçoado no amor, então este teme, não é? Este ele sente culpa, este ele sente vergonha, ele vai se distanciando, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer aqui um povo firme, um povo constante, um povo de pensamentos e sentimentos todos bem gerenciados, todos bem controlados, porque nós somos os poucos escolhidos para sermos fortes, os poucos escolhidos para sermos de fato a nação santa e intocável, para sermos nesta terra a família bendita do Senhor. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.